Os Estados Unidos, que costumavam brilhar na economia global, estão passando por tempos difíceis. Imagine uma montanha-russa econômica, mas em vez de curvas empolgantes, está cheia de reviravoltas preocupantes. O dólar americano, que sempre foi o astro, agora está perdendo brilho. A situação econômica está desafiadora, relembrando a crise de 2008, mas com uma dose extra de incertezas. Os empregos estão sumindo, as empresas estão lutando e as pessoas estão apreensivas. O sonho americano, que costumava ser um símbolo de prosperidade, agora parece um quadro borrado. Os políticos, mesmo com suas tentativas, não estão conseguindo resolver os problemas como mágica. A pergunta que fica é: os Estados Unidos conseguirão superar esses desafios econômicos ou estão prestes a perder o encanto do tão celebrado sonho americano? Antes de explorarmos o panorama atual, é crucial fazer uma viagem no tempo para compreender como eventos passados influenciaram a situação presente. Em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira memorável, a economia global testemunhou uma reviravolta significativa. Esse dia ficaria marcado por eventos que alterariam profundamente o curso dos acontecimentos. Para compreender plenamente o impacto desse momento, é essencial voltar os olhos para um fenômeno crucial que serviu como gatilho para essa crise: a especulação desenfreada. Imaginem-se em uma atmosfera eletrizante nos mercados financeiros, onde investidores ávidos buscavam oportunidades para ganhos rápidos. Empresas promissoras eram alvos de investimentos, e os valores das ações disparavam, criando uma ilusão de prosperidade. No entanto, assim como em um enredo teatral cheio de reviravoltas, essa euforia estava prestes a se transformar em apreensão. À medida que os preços das ações alcançavam alturas vertiginosas, o medo de perdas substanciais começava a se instalar. O fenômeno do efeito manada entrava em ação, à medida que investidores corriam para se proteger da iminente queda do mercado. Esse comportamento em cascata desencadeava uma série de vendas em massa, resultando em uma queda abrupta nos valores das ações. Assim ocorreu a famosa Quinta-feira Negra, um ponto crítico em que muitos investidores se depararam com seus ativos perdendo valor de forma drástica. Empresas e instituições financeiras começaram a enfrentar dificuldades, marcando o início de uma década sombria na história econômica. A Grande Depressão de 1929 deixou marcas profundas na economia dos Estados Unidos, lançando o país em uma década sombria. No entanto, após os desafios dessa época, os anos 1950 trouxeram uma notável transformação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram em uma era de renovação e otimismo conhecida como a Era Dourada. Durante esse período, o país experimentou o auge do sonho americano, uma poderosa ideia que afirmava que qualquer pessoa poderia alcançar o sucesso através do esforço pessoal. Com uma economia em ascensão, impulsionada por fábricas operando em plena capacidade e o surgimento de novos negócios, as pessoas estavam comprando mais do que nunca. Os Baby Boomers, uma geração cheia de energia nascida nesse período pós-guerra, desempenharam um papel crucial no crescimento da sociedade. Com empregos bem remunerados e famílias em expansão, eles impulsionaram a demanda por casas, produtos e serviços, contribuindo para uma rápida expansão econômica. Além disso, a imigração de diferentes partes do mundo enriqueceu ainda mais a dinâmica e prosperidade da nação. Apesar do otimismo que caracterizou a Era Dourada nos anos 1950, desafios começaram a se formar nos bastidores, desafiando a solidez do sonho americano. O governo dos Estados Unidos, em busca de realizações ambiciosas, assumiu empréstimos arriscados, acumulando uma considerável dívida. No entanto, a crença no sonho americano permanecia forte, alimentada pela esperança de um futuro tão promissor quanto o presente. Nesse período otimista, o Plano Marshall desempenhou um papel significativo, investindo bilhões na reconstrução da Europa e abrindo novos mercados para as empresas americanas. Contudo, como todas as eras douradas,
essa fase também teve seu término. O sonho americano foi posto à prova por eventos marcantes, incluindo a queda da indústria petrolífera, o fim do padrão ouro e a era da globalização. A crise no setor petrolífero do Texas, combinada com conflitos no Oriente Médio, elevou os preços do petróleo, desencadeando uma crise global. O fim do padrão ouro abalou a estabilidade financeira, marcado pela decisão do presidente Nixon de interromper essa garantia. A era da globalização testemunhou empresas em busca de eficiência financeira, movendo suas operações para países com mão de obra mais barata, impactando significativamente a classe média e a indústria. À medida que as décadas de 1980 e 1990 avançavam, uma revolução tecnológica estava em curso, transformando fundamentalmente a sociedade. A liderança de Ronald Reagan trouxe mudanças nas políticas econômicas, com cortes de impostos e apoio aos negócios. No entanto, surgiram questões de desigualdade, destacando disparidades em oportunidades, educação e saúde. Ao refletirmos sobre esses eventos, torna-se evidente que a escassez de petróleo, o fim do padrão ouro e a influência da globalização desempenharam papéis cruciais no declínio do sonho americano. Avançando para os anos 2000, duas crises econômicas marcantes deixaram impactos significativos, lançando uma sombra sobre o otimismo anterior. A bolha da internet, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, testemunhou um aumento explosivo no mercado de ações, impulsionado por expectativas exageradas sobre empresas de tecnologia. No entanto, muitas dessas empresas não tinham bases sólidas e, quando a realidade se impôs, o mercado entrou em colapso. A crise imobiliária de 2008 seguiu um padrão semelhante, com a especulação descontrolada e práticas de empréstimos arriscados, desencadeando uma crise no sistema financeiro. Ambos os eventos compartilhavam um problema fundamental: o crédito. Na bolha da internet, a falta de avaliação adequada do valor real das empresas contribuiu para a queda do mercado. Na crise imobiliária, empréstimos arriscados oferecidos por bancos alimentaram a ilusão de que os valores das casas nunca diminuiriam, até que a realidade cruel se manifestou. A classe média, ao longo desse período, começou a acumular mais dívidas. As gerações mais recentes se viram pagando altos custos universitários, muitas vezes recorrendo a empréstimos. Após a faculdade, enfrentaram o desafio de quitar essas dívidas em um mercado onde os preços das casas estavam em alta, os custos universitários disparando e os salários não acompanhando essas tendências. Esse cenário culminou na perda do sonho americano, com a busca por uma vida próspera e estável, enfrentando obstáculos significativos. Apesar da crise imobiliária de 2008 e dos desafios financeiros subsequentes, os Estados Unidos conseguiram manter um crescimento econômico constante em torno de 2% ao ano, enquanto a Europa enfrentava seus próprios dilemas. Parecia que os EUA estavam superando os obstáculos do passado, mas os desafios não resolvidos permaneciam, prenunciando uma nova fase desafiadora. Enquanto os Estados Unidos se recuperavam da crise financeira, uma pandemia global sem precedentes, o coronavírus, atingiu o país, desencadeando uma crise na saúde pública que reverberou na economia e na sociedade. Empresas fecharam, empregos desapareceram e a incerteza pairou sobre as famílias. Em resposta, o governo injetou dinheiro na economia para apoiar empresas e fornecer ajuda às famílias. Mas esse aumento de dinheiro trouxe preocupações, incluindo o temor de inflação e o aumento da dívida governamental. Os Estados Unidos já enfrentavam desafios antes da pandemia e agora estão lidando com mais dificuldades. A divisão entre as pessoas intensificou-se, as desigualdades tornaram-se mais visíveis e a situação política está tensa. A crise na saúde tem repercussões globais, afetando a demanda por produtos americanos e gerando incertezas econômicas e políticas em outros países. Observando o presente, os Estados Unidos enfrentam uma crise marcada por desigualdades e dificuldades econômicas visíveis.
Em comparação com as expectativas passadas, a percepção atual mudou consideravelmente, refletindo um aumento palpável na insatisfação da população ao longo dos anos. Na atual conjuntura econômica, os Estados Unidos enfrentam desafios que ameaçam desencadear uma recessão, contrariando as expectativas otimistas. Apesar de um período aparentemente estável, diversos fatores, como o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, greves na indústria automobilística, retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis, aumento nos preços do petróleo e a desaceleração global, criam um ambiente desafiador. A psicologia do consumidor desempenha um papel crucial, já que a percepção de dificuldades econômicas pode levar a uma redução nos gastos, criando um ciclo de desaceleração. A política monetária restritiva implementada pelo Federal Reserve para controlar a inflação também contribui para o cenário turbulento, desencorajando investimentos e empréstimos. Em resumo, os indicadores indicam que uma desaceleração já está nos planos e talvez a próxima recessão esteja à vista. E dessa forma, o tão famoso sonho americano fica cada vez mais longe.